Senhora. Quando o meu filho não estiver sob os meus olhos, que ele esteja em suas mãos. Quando não for possível que ele me escute, que a Senhora o aconselhe. Quando eu não estiver presente para direcionar um caminho, que a Senhora o guie. Quando não for possível que eu dê aquele colo de mãe, que a Senhora o proteja, o cubra com o seu manto sagrado e acalme o seu coração. Desde que Luiz Renato nasceu, em outubro de 1995, prematuro, de 32 semanas, Érica o entregou a Nossa Senhora Aparecida. Como uma mãe zelosa e cuidadora, ela nunca o desamparou. Érica, Luiz, sejam muito bem-vindos. Obrigada por hoje, viu? Obrigada, Ari. A gente está num lugar bem especial, que aqui a gente chama de Capela Reservada, que é onde a nossa mãezinha dorme, onde ela descansa. Vocês já tinham vindo aqui antes? Não. O que achou do lugar? Eu fiquei emocionada, é muito lindo, né? Bonito, né? Muito bonito. Eu começo perguntando para você, como é que foi a gravidez e como foi ter o Luiz nascendo 32 semanas, prematuramente. Como é que foi isso? Eu não tive uma gravidez tranquila em momento nenhum. Isso foi com as minhas 3 gravidezes que eu tive, né? E ele, assim, foi uma gravidez que eu emagreci muito na época e ele tinha falta de nutriente. Então eu ficava o tempo todo internada, tomava injeção de Dramin todos os dias, tomava injeção. Aí chegou um determinado tempo que eu já estava muito debilitada e a minha bolsa rompeu. Aí foi feita uma cesárea de emergência com 32 semanas. Ele ficou na UTI por 21 dias, aqui no hospital, foi transferido, né? Nasceu em Lorena, transferido para o Hospital São Lucas. Então, até um determinado tempo, o convênio médico pagou, né, a UTI, aí depois a gente transferiu ele para Lorena. Aí ficou mais um tempo em Lorena. Como é que foi esse período, né, de meu filho nasceu de prematuro, sofri a gravidez toda, mas eu quero entregá-lo à Nossa Senhora. Como que isso passou na sua cabeça? Como é que você pensou nisso? Não tinha outra saída, né, Abi? Não tinha outra saída, assim. E só de ouvir todos os dias de Lorena para Taubaté, então passava aqui em frente à Basílica e eu pedia muito, muito, muito. E assim, eu achava ele lindo, só eu que conhecia ele, porque ninguém podia entrar na UTI. Então, como ele é lindo, ele está ótimo, ele está maravilhoso e eu tinha certeza que ele ia sobreviver, só eu tinha essa certeza. Chegou um dia que a minha mãe foi comigo na visita lá e um médico pediu para falar com ela, não quis falar comigo. Aí disse que ele tinha um sopro no coração e que ele teria que fazer uma cirurgia. Eu falei, imagina, desse tamanho, como é que vai fazer cirurgia? Não tem como. E eu assinei um documento e falei que ele não ia fazer cirurgia, que Nossa Senhora ia curar ele. O médico fez e eu assinar um documento. E eu assinei esse documento e passou um período. Ele tomou tinha a alternativa, ou fazia cirurgia ou tomava uma medicação que eu tinha que autorizar. E nesse momento eu autorizei a medicação e eu não autorizei a cirurgia e ele sobreviveu. Que demais. Essa coragem da sua mãe passou para você acha, Luiz? Sim, acho que 25 anos depois eu tive a mesma coragem que ela. Verdade. A mesma coragem. O Luiz fala 25 anos depois, porque eu fui lendo a história, né, e comentei até que em outubro, pra gente é um mês muito especial, né? Sim. E para você também é um mês muito especial, porque é o seu nascimento, né? Que já contou essa história, que é uma história diferente, que para mim já é um milagre. Com certeza. Mas depois de 25 anos, você também passou por uma situação muito difícil no mês de outubro, que foi para você celebrar o seu aniversário. Como é que foi isso, Luiz? O que aconteceu? Eu estava na minha festa de aniversário, junto com todos os meus familiares, e acabou que num mergulho numa piscina rasa, eu sofri um acidente. Tive um mergulho na piscina rasa e tive uma tetraplegia, então acabou afetando a C6, eu tenho até a marca aqui da cirurgia. E depois que aconteceu o acidente, as pessoas me tiraram da piscina de uma forma um pouco imprudente, mas que acabou dando uma agravada na minha lesão. Fui para o hospital achando que seria uma coisa normal, uma coisa tranquila, que eu estaria bem logo depois de algumas horas, mas acabou que o médico disse que eu estava tetraplégico, não conseguia sentir nada no meu corpo. Tive que fazer uma cirurgia
E depois dessa cirurgia, o médico deu o diagnóstico final, dizendo que eu ficaria tetraplégico, ficaria de cama o resto da vida, para mim comprar a cama hospitalar, que quem ia cuidar de mim novamente era minha mãe, de novo. E eu acabei não acreditando no médico, acabei tendo fé, acabei tendo perseverança, acreditei na minha mãe, nas minhas mães, né? Tive fé que Nossa Senhora me colocaria em pé de novo. Ele fez ali um resumo e quando conta, eu acho que passa na sua cabeça um monte de coisas. Sim. Eu cheguei a dar uma olhadinha no vídeo e quando aconteceu, acho que ninguém tinha percebido a gravidade disso tudo, né? Eu estava cortando o bolo, eu sou da área da saúde. Ele é brigadista, então é técnico de segurança, ele sabia o que poderia estar acontecendo e eu também sabia, mas eu não vi na hora que tiraram ele, eu estava lá dentro cortando o bolo. Aí quando viram que realmente ele não estava sentindo as pernas, foram me chamar. Aí chamaram o SAMU, aí eu ajoelhei assim atrás da cabeça dele, que é o movimento que a gente tem que fazer para amparar, né, o pescoço. E ali eu já comecei a rezar, eu comecei a orar, pedir para Nossa Senhora, pedir. E todo mundo, eu falei assim, não, deixa o SAMU chegar, e era pandemia, tava nem festa, assim, a festa era muito reservada, não tinha muita gente. Então só eu acompanhei tudo, só eu que fui para o hospital, só eu que pude entrar, só eu que escutava tudo. E como ele falou, chegou no pronto-socorro de Pinda, né, era um médico plantonista do pronto-socorro, então... Eu da área da saúde, esse médico não sabe nada. E ele me chamou e falou para mim, falou para ele. E ele ainda falou assim, eu sei tudo que está acontecendo, mãe. Eu falei assim, eu também sei, você vai sair dessa. Aí ele foi transferido no dia seguinte, chegou no hospital de Taubaté. E com a tomografia, o médico, o chefe da neurocirurgia, né, muito conceituado, me chamou e ele falou a mesma coisa. Eu falei assim, não vai acontecer isso, só que já falaram para ele também. Aí lá naquele momento ele ficou, né, no pré lá para internar, aconteceram tantas coisas ao lado dele que ele viu que ele estava sendo muito bem cuidado, né? O que aconteceu com você ali? Acho que quando a gente está, principalmente num momento desse, a gente fica se perguntando o porquê, né? Então, querendo ou não, a gente se pergunta o porquê. Tem uma frase até que minha mãe falou pra mim, depois do médico ter falado, eu falei, mãe, já sei de tudo, o médico falou que eu vou ficar tetraplégico o resto da vida, eu vou ficar numa cama hospitalar. E ela me perguntou onde estava a minha fé. E a partir desse momento eu olhava para o lado e via que existiam pessoas que estavam pior do que eu, estavam ali acreditando que o melhor poderia acontecer, então eu também tinha que acreditar nisso, acreditei nisso. Agradeço muito a Deus, a Nossa Senhora, principalmente... Acho que tem até um vídeo que o primeiro movimento das minhas pernas, do meu pé, tem uma imagem da Nossa Senhora na cabeceira da minha cama hospitalar que estava em casa. Então, a partir do momento que você se questiona onde está a sua fé, tudo que já aconteceu na sua vida, onde você estava e onde você está hoje, você consegue perceber que você é um milagre, que a vida em si é um milagre. Na sua cabeça passava em algum momento assim, o que eu vou fazer da minha vida, eu sou muito novo... Porque deve confundir. Como é que foi isso? Como você falou, não existe dinheiro que compre. Eu posso até citar que eu estava no ápice da minha vida profissional e pessoal. Então, trabalhava numa empresa multinacional, estava alcançando meus objetivos, tinha carro, tinha moto, mas nada disso conseguiu me fazer voltar a andar por conta disso. Então, me fez me aproximar muito mais da minha família. Eu tive uma relação com meu pai que não era tão boa quanto é hoje. Com a minha mãe sempre foi boa, principalmente por ela ser a pessoa que sempre acreditou em mim. Mas pensar tudo isso, ainda mais eu sendo um profissional da área de segurança do trabalho, pensar que foi um ato inseguro que acabou gerando tudo isso e o que ia se tornar isso depois. Então eu sempre tive a certeza, tive a fé que ia dar tudo certo e também que Deus ia me usar como um propósito para alguma coisa. Hoje eu consigo ajudar muitas pessoas que me mandam mensagem através de rede social do que fazer para realmente ter esse estímulo, além da fé, a gente também tem um estímulo corporal. E também hoje minha profissão, ela me permite que ninguém passe por esse trauma. Então todos os dias quando eu entro na empresa, independente de qual empresa todos os dias quando eu entro na empresa eu tento fazer com que ninguém se acidente para que ninguém tenha esse trauma. E como foi essa recuperação? Porque pelo jeito foi rápido, né? Pelo que você vai falando, assim, rápido no sentido de começou a se movimentar, porque até então não era isso que você ia conseguir fazer, você não ia nem se movimentar.
Como é que foi esse primeiro movimento e depois, a consequência? Como foi isso? A lesão medular ela tem uma característica interessante que é a questão dos espasmos. Então, a partir do momento que a sua coluna é comprimida, então que sua medula tem algum tipo de lesão, vai passando o tempo, você vai tendo espasmos involuntários, que eu tenho até hoje, mas que são controlados. Então, a partir do momento que eu vi que eu tinha espasmos, eu vi que eu também podia controlar os espasmos. Se eles existem, se existe, tem alguma coisa passando ali no meu nervo, tem alguma informação passando. Então, a partir dos espasmos, eu tive os primeiros movimentos, era um movimento involuntário, só que aí eu aprendi a controlar esse movimento. Então, o primeiro vídeo até que tem a Nossa Senhora na cabeceira da cama é um espasmo que aconteceu, que eu disse, eu vou mexer meu pé para o lado e para o outro. Todo mundo falou, não, você não vai mexer, você tem certeza disso? Eu falei, não, tenho certeza, quando tiver o próximo espasmo, eu vou mexer para um lado e para o outro. Eu mexi, consegui mexer meus dedos e a partir daí foi indo a recuperação. O espasmo começou a acontecer a partir do segundo mês da lesão. Então, em dezembro, eu já estava tendo espasmos com algum tipo de melhora. E para mim voltar a andar realmente com o andador foi 5 meses e hoje eu consigo andar normalmente. Normalmente com uma marcha um pouco mais reduzida, mas eu consigo andar, consegui superar todas as expectativas minhas e principalmente do médico que disse que não andaria, mas eu tenho fé e a última palavra é sempre de Deus, sempre de Nossa Senhora, então eu estou aqui hoje. O que você aprendeu nesse período todo, vocês dois? O que vocês mais aprenderam e que vocês querem levar para o resto da vida? Eu acho que eu aprendi principalmente que dá valor à nossa rotina. E hoje eu trabalho, como eu disse, na parte de segurança do trabalho e eu sempre falo para as pessoas dar valor na rotina e tomar cuidado com a sua rotina. Então, o que eu fiz não era uma coisa que eu não fazia, uma coisa que era uma rotina, que todas as festas de aniversário eu pulava de cabeça na piscina. E hoje eu aprendi que a minha rotina ela pode ser perigosa, assim como voltar a andar pode ser muito importante, uma coisa que é normal para a gente, a nossa rotina pode ser perigosa. Então, a gente sempre está atento, sempre prestar atenção no que está fazendo e nunca desistir. Acho que o objetivo final é esse, né? Nunca desistir do que você acredita. Então, se você acredita, você consegue alcançar. Então, acho que essa é a mensagem que eu queria deixar para o resto da vida. E você, Érica? Eu aprendi que a gente tem que aceitar o que Deus te dá. Então, naquele momento da cirurgia dele, era só eu no hospital. Eu, meu terço, ajoelhada na porta do centro cirúrgico. Então, eu só pedia para Deus para não levar ele. Era uma cirurgia complexa, né, de coluna. Ele tinha que ser operado de bruço. Demorou muito tempo, uma cirurgia de 2 horas, demorou quase 5. Então, a hora que abriu uma porta e falava assim, familiar de Luiz Renato, eu ficava assim, ai meu Deus, tô aqui. E Deus foi tão perfeito que Ele colocou a mãe de um amigo do trabalho do meu marido que estava trabalhando naquele momento. Então, eu estava informada todo o tempo. Então, eu ficava assim, Deus, não leva ele. Se eu tiver que ficar cuidando dele o resto da minha vida, eu vou ficar. Então, eu aceitei aquilo naquele momento. Eu não me revoltei, nem quando o médico falou assim, senhora não está entendendo o que está acontecendo? Porque quando ele teve alta, eu fui perguntar para o médico assim, quando que ele vai tirar a sonda? Ele falou assim, não, a senhora não está entendendo o que está acontecendo, está com bexiga neurogênica, vai ficar na cama o resto da vida e a senhora vai ficar cuidando dele. Eu falei assim, tá bom. Ele falou assim, você entendeu o que eu falei? Eu falei assim, entendi. E eu só me entreguei para Deus, eu falei assim, me dá força, eu só preciso ter força para cuidar. O resto, Deus faz. Eu comecei ali fazendo uma oração como se você estivesse falando com Nossa Senhora. O que você pede para ela nas suas orações? Eu peço para ter força, para conseguir seguir, sabe? Mas hoje eu até não peço muito, mas agradeço, sabe? A sua mãe pede para a mãe. Geralmente, quando mãe pede para a mãe, atende mais rápido. O que a sua mãe representa para você? A minha mãe é tudo que eu tenho na minha vida. A minha escola de vida é minha mãe, porque se eu escolhi a minha profissão foi por conta da minha mãe, se eu escolhi as pessoas ao meu redor foi por conta da minha mãe. Se eu voltei a andar foi por conta da minha mãe também, principalmente por ela. Agradeço todos os amigos, familiares, todo mundo que ajudou, mas principalmente a minha mãe, como ela disse, a gente estava sozinho no hospital, só a gente sabe o que a gente passou. E todos os dias eu peço para que a vida dela seja tudo que ela representa para as pessoas. Ela não é só mãe, ela é uma ótima tia, uma ótima madrinha, uma ótima filha, uma ótima irmã. Então eu peço para que se ela pudesse ser eterna, que fosse, mas como não é, que ela viva bem e que ela consiga colher todos os frutos de tudo que ela faz para as pessoas. Que lindo, obrigada por vocês partilharem um pouquinho dessa história com a gente, por ser exemplo para muitas pessoas, por ser um menino saudável, né? É uma pessoa nova, provavelmente você nasceu de novo, né? Com uma nova vida. Você como mãe também deve ter muito orgulho do seu filho. Ai, tenho bastante.
e que vocês tenham muita saúde e vida longa e Amém. que essa mãezinha aqui, ela pode ter certeza que ela nunca vai desamparar vocês. Não vai. Não vai. Amém. Obrigada por hoje, viu? Muito obrigada. Obrigada. Falta um abraço aí. Tem que ser de pé, né? Tem que ser de pé.